A paz do Senhor, pessoal, grupo da Tia Kel. Aqui quem fala é Tia Paula. Eu vou me apresentar para vocês, porque eu imagino que muitas de vocês não me conheçam. Meu nome é Paula, eu sou mãe do Davi Luiz, de 6 anos, autista, não verbal, nível 2 de suporte. Eu sou aqui da cidade de Paysandu, Paraná, sou líder do Ministério Infantil aqui na minha igreja. Tenho uma página no Facebook também, sou artesã e meu trabalho de artesanato reflete muito no que eu descobri o diagnóstico do meu filho, né? Então, por eu não poder trabalhar fora, então esse foi o escape que o Senhor me deu. Então, tenho página aqui no Face, Paulinha Arteira. E recentemente, né, faz um ano, falo recentemente, mas faz um ano que nós fundamos, eu com um grupo de mães, fundamos uma associação aqui em Paysandu, uma associação para autistas. Então, nós somos a Amapai aqui em Paysandu. Bom, sem mais delongas, eu estou aqui para falar hoje um pouquinho sobre o comportamento do autista e como que a gente pode lidar com os autistas dentro da igreja, né? Que é um desafio. Primeiro de tudo, é importante a gente ter amor. Amor é uma coisa assim muito importante para a gente acolher essas crianças autistas. Mas nesse caso, só amor não basta. Essa que é a realidade. As professoras que pretendem trabalhar com crianças autistas aí na sua igreja, incluir, eu falo não trabalhar, mas incluir, sabe? Porque é um trabalho de inclusão mesmo, e isso precisa de muito amor, mas não só isso. As professoras que estão dispostas a incluírem crianças, não basta ter amor, tem que estudar sobre autismo. Sim, minha gente, porque se você conhece um autista, você não conhece todos os autistas. Eles não são todos iguais, eles não têm características físicas, né? Autismo não tem uma cara específica. Que nem, por exemplo, às vezes você olha uma criança com síndrome de Down e você olha outra com síndrome de Down, você vê que elas têm características físicas bem parecidas, né? Mas no caso do autismo, não, eles não têm cara. São pessoas assim que passam despercebido na multidão. Eles não têm uma cara específica de autista. A gente conhece um autista quando ele entra em crise, aí você, aquela pessoa ali é um pouco diferente, né? O que será que é? Né? Ou quando eles começam a fazer estereotipias com as mãos, com o tronco, com a cabeça, ou devido muita gente no ambiente se deita no chão para se autorregular, como é o caso do meu filho, né? Então aí você vai vendo que aquela criança é um pouco diferente. O importante é você conversar com o pai, com a mãe dessa criança, para saber se já tem um diagnóstico. Tem que ter cautela na hora de falar, porque muitos pais e muitas mães não aceitam que os filhos são diferentes, né? Outros têm vergonha de falar, infelizmente, gente. Sabe por quê? Por falta de conhecimento, por falta de se aprofundar no tema. No caso do meu filho, eu descobri o autismo dele, ele estava com 1 ano e meio. Quando eu, mãe, comecei a perceber, por que meu filho não fala? Já tem 1 ano e meio, nem mamãe, nada, gente. Nem uma única palavra, nada, só grito. Grito muito fino, aqueles gritos estridentes. E eu sempre fui uma pessoa que amei criança a minha vida inteira. Eu resolvi engravidar depois de 13 anos de casada. Então, na minha cabeça, assim, o meu filho foi planejado, meu filho foi muito querido, foi muito amado, antes mesmo dele ser gerado. Eu quis esse filho no momento que eu achei que tinha que ser. E aí, quando eu achei que tinha que ser, eu falei, agora já tá na hora, né, amor? Olha, 13 anos de casado e tal. Fui ao médico fazer os exames de rotina, e aí eu descobri que eu não poderia ser mãe. Olha, acabou com o meu chão. Você tirou o meu chão. Eu saí do consultório que eu não sabia nem como. Fiz os exames, levei para a doutora e descobri que eu não poderia ser mãe. Então, depois de 8 meses da notícia, né, e eu falei com meu marido, olha, amor, assim, a gente se protege para não sofrer. Eu falei assim, olha, amor, se Deus não quis me dar um filho, nos dar um filho, então amém, é da vontade dele, tá tudo no controle dele, eu vou descansar meu coração e eu não vou sofrer. E o meu marido não aceitou. E ele disse assim, mas eu não aceito, eu vou orar e Deus vai nos dar um filho sim. E ele ficou orando sozinho, porque eu não queria sofrer com a esperança
de gerar esperanças à toa, vocês entendem? Então minha mente meio que bloqueou isso e eu falei assim, eu vou aceitar a vontade do Senhor, mas na verdade não é que eu queria aceitar, né, que eu não poderia, é que eu não queria sofrer, simplesmente assim, né? E aí eu fiquei tão transtornada com aquela notícia e aí meu marido entrou em oração sozinho, orando, que queria muito filho, pediu a Deus. E depois de 8 meses da notícia que eu não poderia ter filhos, aí de repente eu engravidei, do nada assim, foi uma coisa assim meio que eu não tava esperando, ninguém tava esperando, mas aconteceu e o Senhor nos deu um filho perfeito. Foi feito todo o acompanhamento, a criança autista não dá para ser detectada assim no exame de ultrassom, sabe? Não dá para ver nada, não tem anormalidade nenhuma, é uma criança comum. Porque na verdade não é uma doença, né? É um transtorno, né? É mental. O autismo é só que o cérebro deles funciona de uma forma diferente, né? Então, assim, o que diferencia o autista das outras pessoas? É que no cérebro deles, eles têm mais neurônios do que as outras pessoas comuns. Então, as outras pessoas típicas, eu digo, tá, gente? Então, o que acontece? Por eles terem muito mais neurônios do que as pessoas típicas, as informações chegam para eles muito rápido. Então, um barulho muito alto, às vezes faz um autista entrar em crise, por exemplo. A luz muito forte. Então, tipo assim, eles enxergam mais que a gente, eles ouvem muito mais que a gente. Então, quando foi para receber o diagnóstico do meu filho, ele já estava com 3 anos e estava fazendo acompanhamento com um neuropsiquiatra infantil. E aí o doutor pediu muitos exames para descartar outras possibilidades, outras coisas, né? Então fez vários exames no ouvido, na cabeça, ressonância, muitas coisas. E realmente tudo normal. Até a médica que fez o exame do ouvido dele falou assim: olha, mãe, ele escuta até o que ninguém escuta. Então aí eu já sabia nessa época, 3 anos, eu tinha plena certeza, eu sei que meu filho é autista mesmo sem um diagnóstico, eu sei disso, eu já sabia, né? Porque desde 1 ano e meio que eu vinha notando assim que meu filho não falava, que meu filho andava na ponta dos pezinhos, que ele girava assim muito, gente, muito. Mas ele sempre deu função para os brinquedos normal, ele sempre brincou de carrinho de uma forma normal, ele se interessava por desenhos assim, desenhos no celular, desenhos no computador, filminhos, sabe, de criança, sempre em inglês, em japonês, ele se interessava por coisas assim. Mas falar mesmo, ele não falava nenhuma palavra. Então, os exames do Davi sempre foi tudo normal, a ultrassom foi tudo normal, minha gestação foi muito, muito tranquila. Sabe? Eu quase não tive sintomas, então não dá pra dizer assim, porque uma grávida que passa assim, 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 pode ser que o filho seja autista, não sei o que. Não, a minha gestação foi uma coisa muito comum e depois também, graças a Deus, eu não tive assim nenhum problema muito grave, né? Porque depois que quando a gente ganha o bebê, a gente fica com os hormônios à flor da pele, né? Então tudo contribui. Mas no meu caso, eu tive depressão pós-parto, né? Mas isso não quer dizer que fez com que o meu filho se tornasse autista. Não, ele já nasceu assim, Deus já me deu ele assim, entendem? Então, assim, uma criança normal, nasceu normal, parto cesárea, mas eu digo normal assim, não precisou de aparelho, nada, nasceu uma criança comum como as outras, entende? Teste do pezinho, tudo ok. Mas conforme o Davi ia crescendo, eu percebia que ele não olhava nos olhos, sabe, não fazia contato visual, raramente com as pessoas ele ia, ele tinha muito medo de barulho, um som assim alto, vamos supor, passou um carro na rua e fez aquele ronco de motor. O meu bebê dentro de casa chorava desesperadamente, entendeu? Muito assustado. Se alguém batesse uma porta, de repente o vento bateu a porta, faz bum, aquele barulho de porta, ele gritava e chorava por horas, 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 entende? Então eu fui percebendo que a minha criança era diferente, que meu filho era diferente. E aí eu comecei a falar pro meu esposo, olha amor, já tem 1 ano e meio, essa criança não fala nada, o Davi não fala nada. E daí ele falou assim, não, mas na minha família as pessoas falam tarde mesmo, é natural, ele deve ter preguiça. E aí eu conversando com outras pessoas da minha família, não, o Davi tá ótimo, o Davi não tem nada, porque ele sempre foi uma criança muito agitada, muito feliz, sabe?
não aparentava ter autismo. O problema do Davi, assim, que foi crucial para procurar um médico foi o atraso de fala, né? Mas claro, ele tinha, ele andava na pontinha dos pés, ele girava em torno dele mesmo, né? E quando estava muito nervoso, ele batia a cabeça na parede. E aí eu falava com outras pessoas, as pessoas falavam, não, meu filho fazia isso também, é normal. E meu marido dizia, você tá procurando doença pro menino, o menino não tem nada, sabe assim? E eu quietinha, orando ao Senhor e procurando um diagnóstico pelo Google. E tudo que eu pesquisava, os sintomas do Davi dava autismo. Então, quando o médico finalmente deu um diagnóstico, ele já tinha 3 anos, eu já sabia. Quando o doutor assinou e disse assim, olha, o seu filho é autista, nível 2 de suporte, né, que é o moderado, e ele vai precisar de acompanhamento médico, tanana, tanana, e foi escrevendo, né, o que o Davi ia precisar, as terapias que o Davi ia precisar e tal. E aí eu já pedi uma cartinha para a professora de apoio. Então, nessa questão toda. Pronto. Descobrimos o autismo do Davi. Então, foi fácil para mim inserir ele na minha igreja. Por quê? Porque eu sou uma das líderes do Ministério Infantil da minha igreja, né? Então, o meu filho foi o primeiro autista que nós, assim, abrimos. Essa criança é autista. Porque eu dei aula para um aluno muito diferente, muito difícil de lidar a vida inteira. Hoje, ele já tem 18 anos e ele era autista e a mãe dele nunca me contou. E a mãe dele sabia que ele era autista. Inclusive o pai dele também é autista, né? Mas nunca me abriu isso na época, eu não sei o motivo, né? Mas ela nunca falou pra mim que ele era autista. Então ele nunca teve um tratamento assim diferenciado, mais inclusivo, sabe? Ele era uma criança difícil de lidar e extremamente inteligente, extremamente inteligente. Se você não fosse assim uma professora que lesse a Bíblia, você passava vergonha com ele na sala. Ele era assim. Então, uma criança que nos confrontava, sabe? E ele cresceu ali no meio das outras crianças e nós não demos um atendimento prioritário para esse aluno, né? Porque a mãe dele não nos falou nada. Enfim, hoje na nossa igreja nós temos 2 autistas, temos assim, que são crianças, né? Temos o Davi, que é o meu filho, e temos uma outra criança que ele é autista e é surdo também, ele não ouve. Então também é difícil, por quê? Porque além dele ser autista, a gente tem que lidar com o autismo, a gente tem que saber também como se comunicar com eles, porque nós não conhecemos Libra. Vocês percebem a importância do estudo? Então, vão chegar muitas crianças assim para vocês. Agora, tá assim crescendo assustadoramente os casos de autismo. Daqui pra frente vocês vão ver muitos casos de autista. Então, um conselho que eu dou pra vocês, não espere chegar na sua casa, na sua família, não espere ser um filho seu, um sobrinho seu, um primo seu, pra você estudar sobre o autismo. Vocês entendem? Aprendam a acolher agora, aprendam a ajudar agora, a se interessar, a estudar pelo assunto agora, porque se por acaso chegar na sua família, você já vai saber como lidar, não vai ser um caso muito novo, entende? Não vai ser uma novidade, você não vai falar, eu não entendo nada sobre isso, não. Se prepare para receber as suas crianças autistas. Estudem, entrem em cursos, vão para o Google, façam pesquisas, leiam livros, enfim, se aprofundem no tema. Porque a partir de agora vai ter muitas crianças autistas. Enfim, como foi que nós incluímos o Davi, né? O Davi tem muita rigidez cognitiva, então ele não aceita certas coisas. Como, por exemplo, entrar na salinha das crianças. Ele entra lá dentro e dá um desespero e ele sai. Ele não consegue ficar lá dentro. Então eu, como professora de criança, me senti muitas vezes frustrada, porque todos os alunos eu conseguia acolher, menos o meu filho. E quando era o dia de eu dar a aula, que o meu filho não entrava dentro da sala? No começo foi assim muito difícil, né? Então, como que funciona a rigidez cognitiva? Parece que a criança é uma criança assim manhosa e birrenta, entende? No caso aqui, o Davi, um exemplo assim, para vocês saberem. O Davi tem brinquedos que ele guarda estrategicamente em alguns pontos, em alguns cantos da casa. Ele tem uma nave espacial que eu comprei para ele, que ele gosta muito dessas coisas de espaço, astronauta e tal. Ele tem uma nave espacial que fica guardada em cima do meu sofá. E ele chega e a primeira coisa que ele olha, quando ele chega da escola, ele olha aquela nave espacial, se tá lá com o astronauta dentro. Se não tiver, ele vai lá e põe no mesmo lugar.
Ele tem um carrinho vermelho que fica num cantinho da sala, sempre no mesmo lugar. Se a gente passa, esbarra, chuta, nossa, é um grito que ele dá. Entendeu? Por quê? Tipo assim, ele não explica, mas ele faz... Tipo assim, chutou meu carrinho, tirou do lugar uma coisa que eu deixei, que não era pra mexer. Tipo assim. E na igreja, o Davi se recusa a entrar dentro da salinha. Como também em certos lugares. Às vezes ele vai na casa de alguém, uns amigos, que nem fomos para São Paulo, levei ele na casa da minha mãe, a gente ficou alguns dias na casa da minha mãe. E o Davi se recusava a entrar na casa da minha mãe. São Paulo vocês conhecem, a maioria de vocês. É uma cidade, eu moro em Paysandu, Paraná, então aqui tem muitas árvores. Davi cresceu numa cidade arborizada, numa cidade com flores, numa cidade que tem pé de frutas na rua, na calçada, vocês entendem? É diferente de São Paulo. São Paulo, às vezes, você nem encontra uma árvore. E a cidade é toda assim, mais cinzenta, os muros pichados. Então, quando ele viu aquele aspecto, ele se recusava a entrar. Demorou quase 2 horas para fazer o meu filho entrar dentro da casa da minha mãe. Foi difícil. Ele tem essa rigidez de não quero, não vou fazer, sabe assim? E entra em crise se a gente tenta. Então, a gente tem que conversar muito com ele. Então, como foi que a gente conseguiu fazer com que o Davi entrasse dentro da sala? E não são todas as vezes que ele entra. Então, a gente começou a falar assim, vamos deixar uma professora auxiliar dando aula pro Davi no corredor da igreja. Olha só. E aí as meninas começaram a ficar, né? E não foi uma coisa que a gente combinou, foi uma coisa que elas mesmas perceberam. Então sempre uma professora ou outra fica ali no corredor dando apoio pro Davi. Leva a revista da escola dominical ali pra ele, fica com ele ali. Aí eu tenho uma das meninas lá, a Nice, que um dia ela pegou o Davi e falou, vamos Davi, senta aqui na cacunda. E pegou o Davi assim nas costas. E o Davi ama isso aí. Ama subir nas costas, sabe? E o meu marido brinca muito com ele assim. Então ele subiu assim nas costas da Nice e a Nice colocou ele pra dentro da sala. Foi a primeira vez que meu filho entrou dentro da sala. Eu quase chorei, eu fiquei emocionada. Porque ele não entrava de jeito nenhum, não tinha que fizesse. E aí ele passou a aula inteira sentadinho no colo da Nice, aprendendo a história bíblica. Na maioria das vezes, ele não entra dentro da sala, entende? Mas vocês percebem o que é você ter força de vontade e amor? Isso é importante, mas é como eu disse pra vocês, não é tudo. Vocês precisam estudar sobre autismo, né? Então agora as meninas já estão detectando algumas coisas no Davi. Como, por exemplo, como que a gente alimenta uma criança autista na igreja? A maioria dos autistas não são simplesmente autistas, né? Eles vêm, às vezes, com TDAH, com algumas outras comorbidades, como, por exemplo, eles são muito alérgicos. É difícil um autista que não tem alergia a nada. É raro até, né? Sempre os autistas têm alergia, tipo, intolerância à lactose, à proteína do leite, alergia a ovo, alergia a mofo, rinite, sabe? Eles têm uma tendência a serem alérgicos, ou a algum alimento, a coisas desse tipo, tá? Então, como que funciona? O meu filho, no caso do meu filho, ele é alérgico à proteína do leite. Ele tem alergia à proteína do leite, então não toma leite de hipótese alguma e nem sem lactose. Ele não pode com leite de animal, só de soja. E ele também tem muita seletividade alimentar e ele é extremamente alérgico a ovo. É comer e morrer, gente. Então, como que funciona isso? Porque assim, a gente tem uma tendência no Ministério Infantil a servir doces, bolo, leite com chocolate. Fala assim aí na igreja de vocês, não é assim? Pão com manteiga, pão com alguma coisa dentro. Vai fazer uma festa pro Ministério Infantil uma tarde, sempre tem bolo. É impossível não ter bolo, pão com salsicha, alguma coisa assim. Não é, gente? Na minha igreja é assim quando nos reunimos com o Ministério Infantil. Então, como que funciona isso? Como que vocês vão tratar uma criança que vocês não sabem? Descobriu que é autista? Então já pergunta pra mãe, ele tem alguma alergia? Por quê? Porque a gente tem a tendência a oferecer as coisas para as crianças e as crianças às vezes pegam. No caso do meu filho, eu já expliquei na igreja, o Davi não pode tomar leite, não pode comer bolo. No meu caso foi simples, porque o Davi, ele tem seletividade alimentar, então ele não toma nada, ele só bebe água, gente. Não adianta oferecer nenhum outro líquido pro meu filho, ele não toma. Ele só bebe água e bebe muita água o dia inteiro. E ele não come nada fora de casa.
Ele tem essa rigidez, tipo, tem que ser o prato dele de casa, a comida que eu faço pra ele em casa. Vocês entendem? Então, pra mim, eu fico tranquila quando tá servindo uma coisa na igreja, porque eu sei que meu filho não vai provar. Ele não quer, ele não se interessa. Então, pra mim foi fácil nesse aspecto, sabe? Mas, eu via sempre as pessoas oferecendo coisa pra Davi. Paula, mas ele não tá com vontade? Ele tá olhando, não, Davi não tá com vontade. Ele não tá com vontade, pode ficar tranquila. Então, assim, não saiam por aí alimentando as crianças. Se chega uma criança novata na sua igreja, chegue até a mãe e pergunte, ele tem alguma alergia? Mesmo que não seja autista, a gente pergunta. Porque se meu filho come um bolo que tem na massa ovo, ele morre. Vocês entendem? A alergia dele é gravíssima a ovo. Entendeu? Então, assim, procurem saber qual a necessidade daquela criança. Não só recebam a criança sem perguntar, porque isso é muito grave. Imagina você com todo amor dar um bolo de chocolate para uma criança, um suspiro que é feito de clara de ovo. Vocês imaginaram isso? E a criança morre porque você deu? Vocês imaginam isso? Então, assim, sejam prudentes na casa do Senhor, principalmente com as crianças autistas, mas no geral com todos. A alimentação, isso é grave, tá, gente? Então, nós temos que nos policiar, não ir só pela emoção de receber aquela criança e feliz por recebê-la, né? Mas quando você descobre, enfim, que é alérgico, então você já tem que ter água com chocolate, porque não pode tomar leite, então aquela criança já está acostumada a tomar chocolate com água, vocês entendem? Aquela criança, dependendo, ela não vai poder comer o bolo que tá ali, mas o pirulito ela vai aceitar, né? A menos que ela tenha alergia ao corante. Tem crianças na minha igreja que são alérgicas a corante e pipoca todo o rosto. Olha para vocês verem. Então, assim, não é para vocês terem medo de oferecer alguma coisa, é só para vocês serem cautelosas. Perguntem aos pais, se as crianças não são daquelas que vocês estão acostumadas, e é novata, tá chegando agora, pergunta, tem alguma alergia, mãe? Não, tranquilo. Ele come todos os alimentos? Tranquilo. Ok, uma vez você pergunta, passa para a equipe, tá tudo certo, gente. Vocês evitam muita coisa, muito transtorno. Então, assim, a equipe lá da minha igreja já sabe, se oferecer um pirulito pro Davi, se o pirulito estiver quebrado, com um rachadinho, qualquer coisa, ele vai jogar no lixo. Ele simplesmente joga no lixo. Porque na cabeça de autista dele, pirulito quebrado não pode chupar. Pirulito com rachadinho não pode chupar. É uma coisa, vocês estão vendo? Não adianta você falar, não, Davi, não tem problema, filho, pode pegar. Não adianta. Então as meninas já sabem. Se elas olham, vasculham o pirulito. Ah, esse aqui tá com rachadinho, esse aqui tá assim, esse o Davi não vai aceitar. Entendeu? Então, umas coisas assim que parecem assim, que menino birrento, mas não é, gente. Ele tem uma rigidez cognitiva, sim, e que isso tem que ser levado a sério, sim, é o jeito dele. Porque se a gente vai forçar a dar um pirulito quebrado pro meu filho, não vai, porque ele não vai chupar. E aí fica aquela coisa, olha que moleque sem educação, jogou no lixo. Quem não vê, se ele tá chegando num lugar novo e as pessoas não perguntam se ele é autista, então aí já fica assim, olha, o moleque jogou o pirulito no lixo, você acredita? Dei o pirulito pro menino e ele jogou no lixo. Ai, que coisa feia, que falta de educação. E é filho de professora, viu? É assim, vocês entendem? Então, todo lugar que eu chego, eu já apresento. Esse é meu filho Davi, autista. Aí as pessoas automaticamente já olham com o olhar assim de que eu quero ajudar, eu quero acolher, mesmo que elas não entendam muito sobre o assunto, entendeu? Então que seja assim em todo lugar, mas eu precisei abrir a boca, eu precisei levantar essa bandeira. Vocês entendem? E aí a associação aqui de Paysandu nos ajudou muito nisso, né? Eu faço parte da diretoria da associação, eu recebo muitos autistas e mães, né? Que receberam um diagnóstico recentemente, estão perdidas. Então a associação veio para somar aqui na minha cidade. Vocês não têm ideia da maravilha que é ter um lugar onde os autistas possam ser acolhidos, né? Mas não é só na associação, não é só na escola que eles têm que ser acolhidos, né? Porque os autistas precisam de professora auxiliar na sala de aula, né? Eles têm direito, né, de ter professoras auxiliares na sala de aula para ajudar ele a se desenvolver, sabe? Então, por que na igreja a gente não procura ter uma professora para aquele aluno, para ajudar? Eu sei que às vezes a gente não temos professores suficientes no Ministério Infantil. Então, assim, se você tiver uma equipe boa aí na sua igreja,
Separa uma professora e fala assim, olha, se chegar uma criança especial, você vai atender essa criança. Como seria? Cria uma rotina com essa criança. Chega, olha no olho da criança, cumprimenta, mesmo que ela não te olhe de volta, mesmo que ela não te cumprimente, fale com aquela criança e crie uma rotina. Por exemplo, olha, fulano, nós vamos ao banheiro e depois nós vamos beber água e depois nós vamos para a salinha. Sempre do mesmo jeito, crie uma rotina. Lá na minha igreja é sempre banheiro e água pro Davi. Davi, nós vamos pro banheiro, nós vamos beber água e vamos entrar na salinha. Às vezes ele obedece de entrar na salinha, às vezes ele não quer de forma alguma. E é nessa hora que as meninas entram em ação para me ajudar, porque nem sempre eu tô disponível para ficar no corredor com ele. Às vezes eu tô dando aula também. Né, eu tenho as minhas escalas de dar as aulas da escola dominical e também dos cultos à noite na sala, né? A gente tem o culto das crianças, então todo domingo, e aí tem uma escala e às vezes eu preciso ser a ministrante daquele culto. E como eu faço com meu filho dentro de uma sala, né, que não quer ficar? E quando ele era bebê, eu dava aula com ele nos braços, gritando, chorando. As crianças já estavam até acostumadas com os gritos. Os novatos tampavam o ouvido, mas eu não tinha o que fazer porque ele não aceitava ninguém. E eu precisei ser forte para não desistir do meu ministério. Vocês entendem? Essa fase passou. As pessoas que estavam ali foram compreensivas comigo. Porque ou eu dava aula com o Davi chorando no colo, ou então eu não dava mais. Porque ele não aceitava ninguém. Quem que ia cuidar dele? Ele não aceitava. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a aceitar até os gritos e as crises das crianças. Nem tudo é birra, sabe? Uma autista que tem rigidez, por exemplo, assim, que nem no caso sempre foi entrar na salinha. Então, isso veio desde bebê. E não é, porque ele não tem costume, não. Ele nasceu ali já, gente. Eu já era professora de criança antes dele nascer, para vocês terem uma ideia. Então, faz 17 anos que eu trabalho com o Ministério Infantil, né? Então aí ele já nasceu naquele ambiente, mas ele não se acostumava a entrar na salinha, ele não gostava daquele ambiente de forma alguma. Não sei se é porque é pequeno, eu não sei explicar, mas ele não gostava daquilo ali desde bebê. Então eu não sabia por que ele chorava tanto quando eu tava com as crianças na salinha. E eu dava aula com ele gritando no meu colo, gente. Então isso foi assim um desafio muito, muito difícil. Então assim, se você vê uma mãe que é mãe atípica, que ela é mãe de uma criança autista ou com uma criança com uma síndrome diferente, enfim, acolha essa mãe. Às vezes você não pode fazer muito pela criança porque a criança não aceita outra pessoa além da mãe. Mas acolha essa mãe. Pergunta se ela quer um copo d'água. Pergunta se ela quer alguma coisa, se ela tá precisando de ajuda. Se você morar perto, ofereça ajuda de alguma forma, sabe? Ofereça nem que foi um ombro para ela chorar, porque às vezes ela tá tão esgotada, envergonhada, não consegue levar o filho para a igreja porque ele chora muito, ou então ele mexe em tudo e não deixa ninguém em paz. Então assim, é um processo, gente. Essas crianças precisam se acostumar, se adaptar aos ambientes, e isso demora mais, leva mais tempo do que as outras crianças. Hoje, na minha igreja, as pessoas sabem que o Davi é autista e toda vez que ele sai de casa fardado. Eu falei, vai meu filho, põe sua farda. Com a camiseta, eu sou autista. Sempre ele tá com algum símbolo do autista. Para as pessoas saberem que ele é autista, sabe? Sem eu precisar ficar falando todas as vezes, repetidas vezes. Mas eu sempre tô ali falando. O negócio é a gente que é mãe atípica abrir a boca e falar, eu tenho filho diferente. E ser diferente é normal, ele é saudável. Deus me deu ele com um propósito diferente, entende? Então, assim, eu vejo que o Davi entrou na minha vida para eu levantar uma bandeira que eu jamais levantaria se eu não tivesse um filho atípico. Essa que é a verdade, gente. Então, ou seja, é por isso que eu falo para vocês, eu com experiência que eu tenho de ser uma mãe atípica, digo a vocês, aprendam. Não esperem chegar na casa de vocês para vocês aprender, na família de vocês para vocês aprender. E aí eu encerro esse vídeo dizendo assim, e se fosse o seu filho? Reflitam aí. E se fosse o seu filho que sofresse bullying na escola, que não fosse aceito pelos colegas, como eu vejo muitos casos assim lá na Associação Amapai? E se fosse o seu filho, você não conseguia ir no culto direito, o seu filho é muito sensível ao barulho, entra em crise na igreja, os irmãos olham torto porque o seu filho é mais bagunceiro do que os demais. E se fosse o seu filho? Porque enquanto a maioria dos pais levam os filhos pro parquinho,
ou para uma aula de futebol, ou para uma aula de natação, eu, como mãe atípica, tô levando meus filhos para inúmeras terapias, cansativas durante vários dias na semana, entende? Eu, como mãe atípica, preciso de apoio, né? E na maioria das vezes as pessoas não veem a gente assim, então a gente tem uma postura mais forte e as pessoas tendem a pensar que eu nunca preciso de ajuda. Né? Então a gente aprende a ser mais forte pelos nossos filhos, a lutar mais pelos direitos dele, a ser mais leoa, mais brigona, sim, porque a gente exige que os direitos deles sejam respeitados. Então, assim, e se fosse o seu filho? Vários dias da semana ele vai à terapia. Então, assim, é um caso pra gente pensar. Só um minuto que ele chegou. Ele chegou. Gente, eu fui receber o Davi, ele chegou da escola agora. Esse é o Davi, meu filho. Fala oi, Davi. O Davi! Eita, tá bravo. Gente, vocês estão vendo o temperamento? Chegou já meio bravo da escola. Nós vamos fazer atividade hoje, tá bom, filho? Tem lição de casa? Tem? Ah lá. Aí é assim, gente, a rotina, eu nem tiro o uniforme dele. Eu já olho se tem dever de casa, porque se eu tirar o uniforme, depois ele não faz mais a lição de casa. Então, ó, tem um envelope aqui. O que será isso? Um desenho. Sim. Ó, os desenhos do meu filho da escola, gente, tá aprendendo a desenhar e tal. Enfim, a Tim. E esse é o Davi, do jeitinho que Deus me deu, especial. Eca! Eca. Ela tá falando as figuras aqui, o significado. Ih, errado. Tá errado. As tias vão amar você, viu, Davi? Que mais que tem aí? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ó, eu falei que ele é autista não verbal, mas o meu filho começou a falar com 5 anos e meio, e agora ele tem 6, então faz pouquíssimo tempo que meu filho fala, mas ele não tem uma fala funcional, então ele fala algumas palavras, ele entende tudo que a gente fala, mas ele não forma uma frase completa, é só uma palavra, por exemplo, água, entende? Então ele tem muita dificuldade em verbalizar o que ele quer. Tira o dedo do nariz na frente da câmera. Então, por isso ele ainda é considerado não verbal, porque ele não tem uma fala funcional, tá, gente? Olha lá, a mamãe gravando e ele com o dedo no nariz coçando. Isso aí faz parte das alergias, tá, meu povo? Das alergias que eu falei pra vocês. Então ele tem muita rinite, muita sinusite. Aqui tá meio friozinho, olha, tá de agasalho da escola. Então nesse tempo frio, aí ele sofre mais com essas sinusites e rinites. Então é o dedo o tempo inteiro no nariz, coçando. Então agora nós vamos fazer a tarefa da escola, né? Ai, gente, olha aqui a mãe orgulhosa mostrando o caderninho do filho. Essa parte não tava nada combinado não, viu, gente? Pra mim que eu ia encerrar o vídeo antes do Davi chegar, né? Mas enfim, não foi possível. Então hoje nós vamos fazer a tarefa da escola. Cadê a tarefa? Vamos ver. Aqui! Olha, é pra contar. Contar o solzinho, as borboletas. Ixi, tem um monte de tarefa pra gente fazer aqui. Então, antes que saia da nossa rotina, eu vou encerrando o vídeo com gratidão. Muito obrigada, tia Késia, pela Libélula, pela oportunidade, né, de estar falando para vocês aqui como mãe atípica, como tia do Ministério Infantil. Foi um prazer estar com todos vocês, tá? Manda um beijo, Davi, pras tias. A gente tá encerrando o vídeo, dá tchau. Beijo, tchau. Manda beijo, assim, ó. Ai, ó, gente, uma estereotipia. Vocês estão vendo? Então, assim, coisas que a gente vai precisar olhar com mais normalidade. Ele se bate. Ele não agride ninguém, mas ele se bate. Vocês estão vendo? Aí você normal como as outras, mas convivendo ou estando com ele alguns minutos, você percebe que ele é diferente. Ele é mais irritado, ele não tem paciência, não tem tato para cumprimenta o irmão, Davi, vamos dar tchau, manda um beijo. E eu tô sempre estimulando ele nesse sentido, porque eu preciso fazer isso, né? Estimular meu filho a ser sociável, porque essa é a maior dificuldade dele, né? Então, quando ele tá bem irritado, aí ele começa a se bater, sempre tapa na testa, assim, e às vezes eu falo, dá tchau, manda um beijo, ele se irrita, dá um grito, não quer,
né? Mas no geral aqui em casa eu não tenho problemas nenhum. É uma criança doce e muito alegre, né? Mas é desse jeito aí. Então a gente, por isso, precisa de tantas terapias. Muitas terapias desde os 3 anos ajudou que ele agora está se desenvolvendo, está sendo alfabetizado, isso é maravilhoso. E isso a gente leva também para dentro da igreja. Não é porque você pegou uma criança autista um único dia que você não deu conta dela, que você fala, essa criança não pode ir para a salinha, eu não dou conta, a mãe tem que vir junto. Às vezes a mãe vai precisar entrar na salinha com vocês, entendem? Mas é só um período. Logo o tempo passa e essa criança vai se adaptar. Nem que vocês tenham que adaptar o ensino, como lá no caso do meu filho na igreja, no corredor. Vocês estão entendendo? Então sejam flexíveis. Tenham amor pelas crianças do modo geral e no diferente. Paciência com a criança que chega gritando, que não olha no olho, estão vendo? Ele olha para o lado, olha só, vocês estão vendo? Por uma criança que não enfrenta você de frente, por uma criança que parece não ouvir o que você fala. Ah lá, fez contato visual, muito bem, meu filho. Agora nós vamos dar tchau. Então não é o tempo todo assim. Na maioria do tempo ele não olha frente, ele só olha para o lado. Ó, percebem? Mas ele faz contato visual. Isso também é as terapias que tá ajudando, porque esse contato visual que vocês estão vendo aqui agora, dele olhar para a câmera, não existia antes. Né? Então assim, eu vejo meu filho melhorar a cada dia. Né? Então é uma criança comum, como as outras, saudável como as outras, que estuda como as outras, que vai na igreja como as outras, que ora todas as noites, entendeu? Então, que aprende as histórias bíblicas, que ama livros. Então eu estou incentivando tudo isso de bom nele, sabe? Para que ele melhore, para que ele consiga ter uma vida sozinho, natural, assim, que eu falo sozinho, assim, seguir sozinho, que um dia ele não vai mais precisar de mim. Então, eu vou ter assim concluído o meu destino como mãe, quando o meu filho sentir que não precisa mais de mim. Às vezes a gente temos a síndrome do ninho vazio, a gente acha que o filho sempre vai precisar da gente, mas na verdade quando esse filho consegue se virar muito bem sem você, isso faz, dá um sinal de que você fez um bom trabalho. Agora quando aquela criança se torna um adulto e depende muito de você a vida inteira, né? Não, eu não digo no caso das crianças atípicas, que tem criança que tem autismo severo mesmo, e precisa realmente da mãe a vida inteira. Mas no caso do meu filho, eu espero que ele consiga ter uma vida sem mim. Que ele não precise de mim para mais nada na vida dele quando ele crescer, vocês estão entendendo? Só para dizer, mãe, estou aqui, mãe, que saudade, mãe, vou te visitar, só para isso. Mas que ele não tenha, que ele não precise de mim para ajudá-lo a seguir. Olha lá, ligou o computador, gente. Meu Deus. Ó, tá vendo? Já saí da rotina da lição. Gente, eu vou ter que desligar porque senão ele não vai mais fazer lição. Tá bom? Ó, beijo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.